O ciclo da fofoca acaba quando chega aos ouvidos da pessoa inteligente. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que é bem polêmico e bem atual, que seria a fofoca. Quem nunca ouviu uma fofoca? Quem nunca viu alguém fazendo uma fofoca? Ou pior, quem nunca foi vítima de uma fofoca? Então é um assunto bem pesado, porém bem atual. Mas antes de eu começar o vídeo, gostaria de pedir para vocês uma curtida, que vocês compartilhem. Quem não é inscrito, se inscreva, para que a gente consiga levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Então vamos lá. Para eu falar sobre esse tema, eu trouxe uma história, uma parábola bem legal, porque eu vi que vocês gostaram da que eu trouxe na semana passada. E é um assunto que a gente precisa sempre ter em mente, o mal que ele faz na vida do outro. Então, por meio de histórias, a gente consegue gravar esse conteúdo e sempre quando ver alguma fofoca, a gente já vai acender a luzinha e vai lembrar desse vídeo. É uma historinha bem curtinha, eu espero que vocês gostem. É uma história que eu já conheço há um bom tempo, inclusive já passei para algumas pessoas e trouxe para vocês hoje. Então vamos lá, é a parábola do lenhador e da raposa, não sei se vocês conhecem. Havia um tempo que um lenhador, viúvo, trabalhava muito sem parar para poder sustentar o seu filhinho recém-nascido. Então todos os dias ele levantava às 6 horas da manhã e ia para o trabalho. Ele ia cortar lenha e não tinha com quem deixar o seu filhinho. Então o que ele fazia? Ele tinha em casa uma raposa, que era o seu animal de estimação. Ele conhecia essa raposa desde quando ela nasceu e ele a criava como se ele fosse sim um animal de estimação. Então, ele era de sua inteira confiança. Todos os dias, quando o lenhador ia trabalhar, deixava o seu bebê aos cuidados da raposa. Então a raposa ficava sentadinha ao lado do berço, olhando aquele pequeno bebê para que nada acontecesse. E o lenhador ia trabalhar em paz, já que ele não tinha mais ninguém de sua confiança para poder cuidar do bebê. Todos os dias, os vizinhos do lenhador enchiam a cabeça dele falando: se eu fosse você, não deixaria a raposa olhando o seu bebê. A raposa é um animal selvagem, ela vai devorar o seu bebê. Daí vinha outro vizinho: no momento em que a raposa sentir fome, ela vai devorar o seu bebê e você vai se sentir culpado pro resto da sua vida. Todos os dias aquele pobre lenhador ouvia isso dos vizinhos. Era um vizinho falando de cá, outro vizinho falando de lá. E ele não tinha o que fazer, ele não tinha mais ninguém no mundo para poder cuidar do seu bebê. E ele tinha muita confiança na raposa. Com certeza ele confiava demais nessa raposa. E ele ouvia, né, a fala dos vizinhos, mas ele aguentava aquilo calado, porque ele não queria bater de frente com os vizinhos. Então, num certo dia, ele acordou cedinho, como de costume, e foi para a floresta. Quando foi se aproximando do horário dele voltar para casa, ele já avistou lá de cima das montanhas a raposa super feliz. Que eu esqueci de falar no começo, a raposa esperava o lenhador todos os dias na porta com um sorriso de felicidade, porque o seu dono estava retornando ao lar. Então, nesse dia, o lenhador avistou desde da montanha a raposa de longe, com um sorriso mais feliz ainda, o maior sorriso que ele nunca tinha visto antes. Então, ele desceu as montanhas correndo para ir ao encontro do seu animalzinho de estimação. Chegando perto, ele avistou a raposa sorrindo como de costume, porém com os lábios todo ensanguentado. Quando ele viu aquela cena, um monte de coisa passou pela cabeça dele, inclusive a fala dos vizinhos. A raposa vai matar seu bebê. Quando ela sentir fome, ela vai devorar o bebê. E foi isso que ele pensou. Então, do mesmo jeito que ele estava com o machado na mão,
Ele deu uma machadada na cabeça da raposa naquele momento, ele não pensou duas vezes. A única coisa que vinha na cabeça dele era a fala dos vizinhos. A raposa vai matar o seu filho. E foi isso que ele pensou. Então ele pensou, não acredito, ela matou o meu filho. E ele saiu correndo e entrou para dentro da casa, foi pertinho do berço para ver o que tinha acontecido, se ainda dava tempo de salvar o bebê. Quando ele chegou lá, ele viu o seu bebê dormindo tranquilamente. Nada havia acontecido com o bebê. E ao lado do berço tinha uma cobra enorme, morta, toda ensanguentada. Então, a raposa ela tinha matado a cobra, arriscado a sua própria vida para salvar o seu bebê. E ele foi super precipitado, ouviu as fofocas dos vizinhos e ele não pensou duas vezes. Só que o que ele fez não tinha como voltar atrás, né? O que estava destruído não tinha como reconstruir. Moral da história: não podemos nos apegar às falas de pessoas que nem sabem do que estão falando. Geralmente, os invejosos, os fofoqueiros, são pessoas invejosas. Analisando essa história, o lenhador ele não tinha outra pessoa para contar, mas a raposa era sua fiel escudeira. Ela estava ali e era uma pessoa, né, era um animal de confiança. E na vizinhança eles não tinham confiança. Então os vizinhos eles tinham inveja e a questão da fofoca, que é o que está presente muito no mundo hoje em dia. Não só hoje em dia, né? A fofoca já não é de hoje que acontece. Então, quando a gente presenciar uma fofoca, é interessante que a gente pense que a fofoca, ela nunca é para o bem. Ela sempre vem para destruir alguma coisa. E o fofoqueiro, às vezes ele não tem nem certeza do que ele está falando. Às vezes ele está propagando a fala de uma outra pessoa. E assim vai conforme, como se fosse um telefone sem fio. Um fala daqui, o outro fala de lá. Na verdade, ninguém sabe o que foi falado. E quando chega no seu ouvido, já chegou completamente diferente do que deveria estar. Então, a gente não pode acreditar nos fofoqueiros. A gente não pode dar ouvido a essas pessoas que gostam, que têm prazer em falar do outro. A gente não pode. Temos que ser inteligentes e a hora que a fofoca chegar aos nossos ouvidos, a gente precisa barrar essa fofoca, acabar com isso. Porque a fofoca ela não leva a nada, ela só destrói. Ela não tem sentido algum, ela não tem nada de positivo. Ela só vai atrapalhar, atrasar a vida de quem faz a fofoca e a pessoa que está envolvida na fofoca. Então, acho que essa história, ela apresenta muito essa realidade, né, das pessoas falarem, por mais que a gente não acredite, a gente fica com aquela encucado, né, a gente fica com aquela história na cabeça. E foi o que aconteceu com o lenhador. Né? Então, ele não foi checar os fatos para ver se era verdade. Né? Ele lembrou da fala dos vizinhos e antes mesmo de pensar, ele já matou a pobre raposa, sendo que ela estava defendendo o seu filho. Né? Então, não sejam precipitados, não deem voz às fofocas. Assim que as fofocas chegarem até vocês, barrem, parem, não passem adiante. Porque a fofoca, ela não leva a nada, ela nunca vai vir para o bem. E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que tenham gostado.